Senhor presidente, senhores deputados, funcionários, assessores aqui presentes, aos policiais militares aqui presentes, ao cabo juiz e a outro policial militar, que representa aqui nossa assessoria policial militar. Senhor presidente, nós vamos falar hoje, mais uma vez, sobre segurança pública, a violência no Estado brasileiro. Em São Paulo também, infelizmente, nós temos vários problemas de violência. Eu quero falar aqui, fazendo coro a outros deputados que sempre falam dos jovens negros, pobres, mortos na periferia. Também quero falar hoje de 4 jovens mortos, pretos, negros, mortos pela periferia, mortos na violência. Mas, ao contrário daqueles que criticam a polícia, eu quero falar de jovens trabalhadores mortos por criminosos. O primeiro que eu quero falar é sobre um frentista que trabalhava ali na região de Osasco, trabalhando, foi morto por um criminoso que tentou efetuar um roubo no local. Por favor, Júnior. E esse cidadão de 42 anos foi morto covardemente por esse criminoso. Dá um zoom na foto dele, por favor. Um cidadão de 42 anos que foi morto, o senhor Cosme, que foi morto aí numa tentativa de roubo. O senhor Cosme de Alcântara Araújo, 42 anos, friamente assassinado, e ninguém vai chorar por ele. Não teremos ninguém dos direitos humanos vindo aqui reclamar, não teremos ninguém tacando fogo em pneu, porque quem faz isso é bandido, e quando se coloca fogo em pneu, fogo em ônibus, e muitas vezes a imprensa fala que a manifestação de trabalhador é mentira, é manifestação de bandido, porque trabalhador não coloca fogo em ônibus. Quem coloca fogo em ônibus é bandido. E por esse cidadão que morreu trabalhando, ninguém vai reclamar. Por quê? Não vai falar mal da polícia, então não vai reclamar, porque o que esses caras querem é só falar mal da polícia. Quero falar de outro morto aqui também, um jovem negro também, lá no Rio de Janeiro, de 33 anos. É esse policial militar, por favor, Júnior, é esse policial militar que está aqui na foto, é o soldado da Polícia Militar, Glauco Nunes da Cruz, de 33 anos, que foi morto em Jacarepaguá, na última quinta-feira, dia 20. Ele estava no 3º Batalhão e foi morto dentro da viatura, quando a viatura se deslocava para um complexo, para uma OPP, lá no Jacarepaguá, no Grajaú. Ele foi morto a tiros, foi atingido na nuca, dentro da viatura que ele estava trabalhando. E, infelizmente, apesar de socorrido, faleceu. Ele era casado e tinha um filho. Estava na Polícia Militar há 4 anos. Ninguém se preocupa, porque não é bandido, então não vai ter manifestação, não vai ter imprensa falando, não vai ter ninguém preocupado. Outro jovem negro, outro cidadão negro pobre da periferia morto. É esse cidadão de 58 anos. É o subtenente da Polícia Militar, Sérgio Santana César, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, morto na Baixada Fluminense. 4 criminosos com 2 motos chegaram e balearam o PM e fugiram em seguida. Ele foi baleado na cabeça e no tórax. Mas, como eu disse aos senhores, é mais uma vítima. Como não é bandido, ninguém vai se preocupar por ele. Os direitos humanos não vão fazer nenhuma manifestação a respeito, e muito menos qualquer comunicado. Mais um morto aí, mais um jovem negro morto na periferia do Rio de Janeiro. Mais uma vítima da violência. Esse rapaz de 38 anos de idade. 38 anos de idade, pode mostrar, Júnior. É o soldado David Ribeiro Silva, que foi morto na última segunda-feira, durante um ataque a uma viatura da Polícia Militar no sul fluminense, Barra do Piraí. 2 outros policiais ficaram feridos, não morreram porque estavam com colete balístico, acabaram sendo atingidos no abdômen. Mas, infelizmente, esse jovem policial militar, David Ribeiro da Silva, foi baleado na cabeça e, apesar de socorrido, não resistiu e faleceu. Ele era casado e era policial militar desde 2013. Essa é a violência que domina o Estado brasileiro. Quando morre um bandido em tiroteio com a polícia, muitos se manifestam, muitos vêm dizer da violência policial. Mas da violência do crime ninguém reclama, eu não entendo isso. Mais de 60 mil pessoas mortas todo ano no Brasil, e a gente vê as pessoas reclamando da violência policial. Realmente, trocando tiro com a polícia em ocorrências policiais, morreram de 2.000 a 300 criminosos no ano passado. Mas no universo de 58 mil, ainda faltam 57 mil para alguém chorar por eles. Mas ninguém se preocupa. Estão preocupados em falar mal da polícia. A grande realidade é essa. Falando em segurança pública,
Eu ontem vi uma notícia na televisão e vi no jornal hoje aqui. Júnior, por favor, só para complementar, senhor presidente. O jornal hoje traz aqui a seguinte notícia. Por favor, Júnior. Está aqui? Aqui. Opa, vamos equilibrar isso aqui. Abuso sexual no transporte público agora é crime. Foi sancionada ontem uma lei pelo presidente em exercício aqui no Brasil, o Toffoli, dizendo que é crime de importunação sexual a partir de agora, a importunação, ou seja, qualquer tipo de atitude dentro de coletivos ou em locais ermos. Fala o seguinte aqui: tornam-se crimes sujeitos à punição de 1 a 5 anos de prisão e também aumento de pena em 1/3 casos de estupro que sejam cometidos em locais de transporte público ou se ocorrer à noite em lugar ermo com arma que meio que dificulte a ação da defesa da vítima. O que acontece? Nós temos aí várias notícias de jornais relatando que indivíduos têm abusado sexualmente de senhoras, de mulheres, de meninas, dentro de transporte coletivo, dentro de ônibus, dentro de trem, dentro de metrô. Isso é uma coisa que já acontece há muitos anos e agora é crime, punível de 1 a 5 anos. O que eu acho estranho, senhor presidente, é que nós temos um projeto de lei aqui dessa casa, o projeto de lei de 2016, o projeto de lei 556, que foi aprovado pelos deputados dessa casa, pelos 94 deputados, e foi ao governo. E pasmem, o senhor governador de então, o senhor governador Geraldo Alckmin, vetou esse projeto. Não fez valer como lei o projeto que prevê câmaras em todo o transporte coletivo, ou seja, o transporte coletivo seria monitorado por câmeras, não só pela segurança do passageiro e dos usuários, mas também por quem trabalha nesse tipo de transporte. E, inacreditavelmente, o senhor governador vetou esse projeto. Nós estamos tentando derrubar esse veto aqui, e eu acho mais do que nunca oportuno essa derrubada de veto, senhor presidente, porque agora nós temos uma lei que diz que é crime importunação sexual e dentro de transporte coletivo em outros lugares ou locais. Melhor prova do que essa não há, onde o cidadão seria filmado, seria flagrado, importunando senhoras, jovens, meninas, dentro de transporte coletivo. Então, aqui eu faço um apelo ao presidente da casa, aos senhores deputados, que nos ajudem na derrubada do veto do projeto Lei 556 de 2016, que prevê que sejam instaladas câmeras de monitoramento dentro dos transportes coletivos no estado de São Paulo. Porque agora, com essa criação da lei do importúnio sexual, nós teremos mais do que nunca uma forma de evitar esse crime, esse abuso, esse absurdo que alguns indivíduos doentes, criminosos, praticam dentro do transporte coletivo e assegurar que as senhoras, as mulheres, sejam tratadas com dignidade em todos os locais públicos ou de transporte que elas frequentam, porque é inadmissível essa atitude e inadmissível também a atitude do Estado, que ao invés de sancionar esse projeto, veta um projeto que vai ajudar o cidadão paulistano. Espero contar com o apoio de todos os deputados e do presidente dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.